E aí, turma? Tudo bem? Com certeza, só coisas boas virão. Com certeza, só coisas boas virão. Com certeza, hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza, hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Em tudo que eu vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém aí que vocês conhecem e vamos pro vídeo. Tudo é conforme a nossa atitude mental. Não tem para onde correr, não tem desculpa, não tem choro. A nossa atitude mental, ela faz tudo aquilo que está ao nosso redor, tá? Seja positivo, negativo, seja você gravar seus drives, seja você limpar a sua mente para que aquilo possa estar melhorando cada vez mais. E a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter esse pensamento, entendeu? Independente da situação, a mente da gente, ela leva um tempo para a gente poder estar melhorando cada vez mais. Você que tem a mente foca muito em atrito, discussão. Quando você começa a mudar, a ter esse pensamento de mudar, sua mente ela leva um tempo até isso ser excluído do seu dia a dia. Tipo assim, nas atitudes que acontecem no seu dia a dia. Quando você quer uma mudança, a sua mente ela vai ter um certo tempo para mudar, para limpar aquilo, limpar todos esses drives, fazer com que isso não aconteça mais na sua vida. Não significa que não pode acontecer alguma atrito, alguma discussão, que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para crescer, para exercitar a nossa mente e melhorar cada vez mais. Resumindo, essa leitura aqui, hoje eu estou com esse livro aqui, abrindo o canal da Provisão Infinita, excelente esse livro aqui. Ele fala o seguinte: o mundo se manifesta conforme a atitude mental. Presta bem atenção do começo ao fim nesse título, nessa leitura, para você estar identificando se tem alguma coisa que está atrapalhando que você tem que mudar. A gente sabe que a mente, ela conforme a sua direção, ela pode ser rápida, ela pode ser devagar, ou nem pode sair do lugar. Então presta muita atenção nessa leitura para você estar entendendo. O mundo que se manifesta conforme a atitude mental. De modo geral, as pessoas veem o mundo baseando-se no senso comum. Muita gente pensa, este mundo é feito de matéria e as coisas não acontecem como queremos. Para quem pensa assim, o mundo se manifesta desse modo. Na verdade, o mundo se manifesta de acordo com o pensamento que a gente emite para ele. Para quem acredita que neste mundo tudo acontece conforme o que se pensa, realmente as coisas ocorrem de acordo com o seu pensamento. Jesus disse, quem sabe disso, afirmou: se tiver fé de tudo que disser seja feito, lhe será feito. Então, quando a gente tem uma certa concretização rápida naquilo que é negativo, é porque você já treinou a sua mente, a sua palavra está mais forte, o seu pensamento para coisa negativa e destrutiva, ele já está bem afiado, ele já está só esperando você manifestar. Então tem pessoas que têm uma afinidade tão grande em atrair coisa negativa que depois diz, nossa, tudo que fulano de tal fala acontece, tudo que eu falo acontece. E por que eu não falo coisa boa para acontecer? Então ela mesma se contesta, ela mesma sabe que está fazendo o contrário daquilo que ela quer, mas ela não consegue mudar. Por quê? Porque você já habituou-se a fazer coisa negativa, a pensar e emitir. Então até você pegar o hábito de tirar esse pensamento, essa raiva, essas coisas, e mudar para coisa positiva, leva um certo tempo e leva um certo desconforto. Porque mudança sempre é bom e é ruim conforme você queira imaginar. Este mundo se tornará um lugar realmente agradável e maravilhoso se todas as pessoas alcançarem a conscientização de que o homem não é matéria. O mundo não é constituído de matéria, tudo é manifestação da mente. E compreenderem que, manejando o volante chamado mente, poderão fazer surgir qualquer aspecto. Podemos dizer que os aspectos fenomênicos, que é o que a gente vive, é a Terra onde a gente está, eles são transitórios, como cenas de filme que mudam rapidamente, ou programa de TV que podem ser escolhidos pressionando um botão de opção de canais. Como as pessoas ainda não se conscientizaram disso, empenhem-se em conquistas materiais, acreditando que com isso obterão a felicidade.
No entanto, no mundo fenomênico, no mundo da matéria onde a gente vive, são frequentes as tragédias como mortes e feridos em conflitos políticos, atropelamento, choque de trem, queda de ônibus, no precipício, etc. São ocorrências do mundo em que ainda não há o despertar espiritual nas pessoas. Então, muita gente assimila muito rápido e muita gente demora a assimilar. Quando a gente fala assim, tudo é projeção da mente. O que acontece? Tem pessoas que vivem na mesma casa, ou vivem no mesmo bairro, ou vivem no mesmo país, na mesma cidade, e acontecem de não ter coisas negativas, de não entrar em conflito, não entrar em choque, não se empenhar em estar disputando, caiu meu livro aqui, estar disputando tudo aquilo que a gente vê que é desnecessário. Então tem pessoas que dizem assim, nossa, mas tem fulano e tal que mora no mesmo bairro, e tudo que ele vai fazer prospera, ele mexe numa coisa, dá certo, ele monta o negócio no mesmo lugar e dá certo. Porque a mente individual dele não está junto com a mente coletiva. Sabemos que a mente coletiva é muito grande, então pensamentos negativos, sintonia, vibração, as coisas que a gente atrai, a mente coletiva ela é muito ampla, só que a gente tem que ter uma barreira para isso, a gente tem que ter um pensamento diferenciado. Então, quem vai montar um negócio tem que pesquisar o que ele vai fazer, como ele vai vender, e se ele já for pesquisar, se ele já for montar um negócio e já pensar que vai ter concorrente, que vai ter trabalho, tudo isso é natural você ter na sua mente, só que você tem que preocupar em conforme você vai atrair sua clientela, conforme você vai fazer com que isso progrida cada vez mais, vai fazer com que a sua mente cresça e ache soluções para que você possa estar crescendo. Não vai atrair coisa negativa. Então tem pessoas que moram no mesmo país, vivem em empregos parecidos ou até no mesmo emprego e crescem e outros ficam para trás, porque você já está habituado a direcionar a sua mente para coisa negativa, habituar a sua mente para aquilo que é desnecessário. Então, quando a gente diz assim, nossa, mas fulano eu quantas vezes, através eu gosto muito de fazer de práticas, de meditações, de fazer oração, tá? E sempre tá agradecendo, vamos dizer que escapei de situações assim, que você diz assim, não é possível. Igual, eu acho que eu já comentei uma vez, eu tava de Uber, num sinaleiro, eu tava atrás do carro do meu irmão e eu fui sair para entrar na pista do meio, entendeu? Ele tava lá direito no sinaleiro, eu fui entrar na pista do meio, não tinha nenhum carro atrás, e eu olhei pelo retrovisor, eu dou a minha palavra, não tinha um carro, não tinha um movimento. Acho que era entre 2 e 3 da manhã. Olhei, não tinha ninguém. Gente, por um piscar de olho que eu saí, que eu fui entrar no lado direito do meu irmão, que ia ficar na pista do meio, eu escutei uma pancada no meu carro, mas foi uma pancada que meu carro bateu no carro do meu irmão, que afastou os dois carros. E eu só vi só escutei a pancada e virei. Bateu de frente, eu virei de lado. Aí o meu irmão olhou pra mim, eu falei, não tô bem. Aí ele correu atrás do rapaz lá, parou ele, entendeu? O rapaz estava embriagado, estava numa caminhonete, então foi uma pancada muito grande. Eu, como sempre estou em meditação, sempre estou com o meu pensamento direcionado naquilo que eu quero, eu só senti o impacto e tal, fiquei muito tranquilo, a situação de muita pressão, muita discussão, porque o cara queria ir embora, não queria pagar, eu estava bem tranquilo, meu irmão também estava tranquilo, e a gente conversou, depois, e todo mundo que passava na hora, olhava pro carro, foi até um Gol, ele deu perda total. Olhava pro carro e falava assim, cara, esse aí não escapou, porque foi uma pancada muito grande do meu lado, o carro bateu do meu lado, que o meu carro virou, ele tava reto, ele virou assim, já foi uma pancada muito esquisita, eu só senti na hora que bateu e quando virou, não vi mais nada, e também não fiquei consciente, fiquei normal, consciente, não perdi a noção do lugar nem nada, e o carro bateu, e se eu entro mais um pouquinho, ele tinha andado no meio, eu tinha me arrebentado tudo. Então, às vezes, o pessoal pensa assim, nossa, mas tem gente que fala assim, mas oração não serve, pensamento positivo não serve. Conforme você vai usar o seu pensamento, conforme você acredita, ele serve sim. No mundo, independente do que a gente vive, você pode estar em situações que você não precisa entrar dentro daquele momento, ou você está naquele momento e você sai daquilo ali, você recebe uma ligação, você pode não estar naquele lugar por um mal-estar, sempre a sua mente, ela vai, quando você não é compatível com aquela situação, ela vai criar momentos para que você não esteja ali. Mas quando você é uma pessoa acostumado a estar em discussões, uma pessoa está acostumada a estar em acidente, está envolvida em alguma coisa, a sua mente ela está aprendendo alguma coisa, ela está guardando algum atrito, alguma raiva, ou algum momento de ódio, e aquilo ali vai fazer com que
cada vez mais você esteja dentro dessa situação. Então, nesse dia que bateu o carro, eu fui tranquilo, conversei com o rapaz, tudo, depois a gente entrou, acionou o seguro e ele resolveu. Mas assim, ó, todo mundo que passava na hora falou assim, nossa senhora, mas o carro arrebentou, a frente, ele bateu na lateral, a frente, pegou a frente, arrebentou o carro todo. E ele falou o seguinte, nossa, e todo mundo que passava falava, não, esse aí não escapou. E eu lá em pé, eu falei, não, eu que tava dentro do carro. Não, moço, não tem cabimento, não tem cabimento, não tem. Então o que que acontece? A pessoa, lógico, você tem que estar na sua realidade, que é o mundo, mas você também tem que trabalhar a sua mente para que essa realidade não atinja você negativamente, nem pro lado da destruição, nem no pessimismo, nem nada. Então, por que que a gente tem que estar trabalhando a mente? Porque a gente pode estar no mesmo ambiente, mas a gente não é afetado, ou a gente está no mesmo ambiente, a gente não participa. Quantas e quantas vezes, se eu for caçar relatos aqui de situações que eu estava na hora que era para acontecer alguma coisa, e eu saía ou eu não ia, como eu já contei para vocês. Então, todo mundo que olhava para o cara disse, não tem cabimento. A pessoa foi para o hospital, a pessoa se arrebentou, quebrou isso, quebrou aquilo. E eu tô aqui inteirinho. Não arranhei nem um braço, não quebrei nenhuma unha, nada, nada, nada. Então, a nossa mente, tudo conforme, acontece na nossa vida conforme a gente acredita. Então, minha mãe, meu pai, meu falecido pai, sempre, oração, sempre. Você acorda com oração, você dorme com oração, a sua mente ela tem que estar conectada. Temos a nossa vida particular, mas a nossa mente tem que estar direcionada àquilo que a gente quer. Tudo é conforme a nossa atitude mental. Só que o pessoal fala assim, nossa, André, é muito bom, passa as práticas, como é que você faz? Mas tudo isso é um tempo, tudo isso é uma conscientização, tudo isso que acontece agora é consequência daquilo que você vai guardando. Não adianta você querer fazer as coisas da noite pro dia, querer o resultado no estalo de dedo. Se você não tem consciência da forma que você vive, se você não tem consciência o que está acontecendo ao seu redor. Então, isso é uma criação que eu já tenho, meus irmãos já têm. Então tem pessoas que falam assim, nossa, mas só anda com livro, nossa, mas até é chato. Às vezes eu deixo de sair porque eu gosto de ler. Então às vezes eu gosto de estar meditando, principalmente de manhã. Eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar adquirindo conhecimento. Apesar de não ser um conhecimento que, nossa senhora, dá para fazer muita coisa, mas é o suficiente para mim estar mudando a minha mente, mudando meus pensamentos, atraindo aquilo que eu quero. Então, tudo é conforme a sua mente. Então, quantas e quantas vezes minha mãe fala assim, ó, vai fazer oração, vai praticar, isso e aquilo. Então, tem até um outro relato, eu vou até procurar minha mãe, qual foi o capítulo qual foi o salmo que eu aprendi. Quando eu era menor, eu tinha um sangramento no nariz. Eu sempre gostei de fazer capoeira, sou professor de capoeira. Então, eu sempre... Toda vez que eu botava as pernas para cima, para ficar de cabeça para baixo, eu tinha um sangramento no nariz. Uma coisa natural do corpo. Eu não sabia o que era. E eu não sou muito fã de estar mexendo onde não deve. Então, eu tinha esse sangramento toda vez. Eu falava para minha mãe, toda vez que eu vou fazer um movimento de cabeça para baixo, eu tenho um sangramento no nariz. Eu não sei, eu não gravei. Eu vou perguntar para ela depois eu passo. Não sei se era o Salmo 21 ou era o Salmo 93. 21 ou 93, eu não sei. Sei que ela mandou eu decorar esse salmo, mandou eu aprender esse salmo. E eu fiquei meio assim, eu falei, mas eu aprendendo ele, gravando, eu vou melhorar? Ela falou, vai. Gente, eu juro, eu dou minha palavra para vocês. Eu aprendi esse salmo. E eu fui falava o salmo e ia treinando. Falava o salmo e sempre limpava o sangramento, eu baixava a cabeça, o sangramento descia. E com o tempo, gravei esse salmo. Tanto que eu gravei, para você ver que a gente grava as coisas e depois a gente não esquenta mais. Eu vou olhar qual é o salmo e passo e escrevo aqui nos comentários, aqui na descrição. E eu aprendi esse salmo e eu não tive mais esse sangramento. Às vezes o pessoal pensa assim, não, mas o corpo, a mente, ela não pode mudar o corpo. A parte interna, a mente, ela não pode mudar funções que a gente acredita. Então, o sangramento no meu nariz parou depois que eu gravei esse salmo. Depois que eu entendi o que ele estava falando. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Foi o tempo que eu comecei a conversar com minha mãe, conversar mais, comecei a pesquisar mais. Comecei a entender que muitas coisas, ou praticamente todas as coisas, mudam conforme a nossa atitude mental. Então, a gente que está todo dia no trabalho, no trânsito, a gente tem que ter um pensamento não conectado com as coisas negativas. A gente tem que ter um pensamento mais livre, tem que ter um pensamento mais disposto a melhorar. Então fica essa dica para vocês aí. Eu vou pesquisar qual é o salmo e boto na descrição aí qual foi o salmo que eu tive que aprender, que a minha mãe me passou para mim parar com esse sangramento no nariz. E a minha mente depois disso mudou demais, porque a gente sempre tem que estar melhorando. Então fica essa dica para vocês. Deixe nos comentários aí o que você acha, se você já teve alguma experiência através da mudança da sua mente. Curte, compartilha, marca com outras pessoas e vamos fazer com que a gente tenha esse entendimento e outras pessoas também sejam
beneficiados através do pensamento. Então, curte aí, marca alguém, compartilha. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. André Monteiro e Maria das Graças, mente e corpo conectado com o tudo. Bora lá!